participação, tá, pessoal? A gente quer que vocês prestem um pouco atenção. A gente procurou fazer um trabalho um pouco mais descontraído, diferente de uns trabalhos que a gente vem apresentando, porque a gente procura só ler e a pessoa acaba não entendendo muito. Então a gente procurou ao máximo fazer um trabalho um pouco diferente para que todo mundo possa estar entendendo. Qualquer dúvida de vocês, a gente pede para que interrompam a apresentação e possa perguntar para a gente poder estar tirando a dúvida. Porque muitas vezes eu mesmo estou ouvindo um trabalho, também fico cismado de perguntar, porque a pessoa pode achar ruim que está apresentando. Pô, o que o cara está perguntando, está questionando. Então a gente quer que vocês perguntem mesmo. A gente estudou bem sobre o trabalho, acredito que a gente esteja sabendo um pouco do que está falando. E pode interromper, porque se deixar no final também acaba nem perguntando. Porque aí vem a vez do professor, dá o horário, entra outro grupo. Então qualquer dúvida a gente quer que vocês perguntem para a gente, tá bom? Bom dia. A gente vai falar um pouquinho sobre a coação como visto de consentimento para carreira de efeito no negócio jurídico. Introduziremos o assunto falando da declaração de vontade como elemento essencial do negócio jurídico, na qual é estrutural, é indispensável, onde, quando não existir pelo menos uma singela, uma pequena aparência de declaração de vontade, não podemos nem falar em negócio jurídico, já que é condição de validade, sendo da própria existência do negócio jurídico, sendo necessário que essa se exteriorize de forma livre. A vontade, ela é a mola propulsora dos negócios jurídicos e deve ser manifestada de forma idônea para que o negócio jurídico tenha vida normal, tanto na atividade jurídica como no mundo negocial. Portanto, a declaração de vontade, ela deve ser manifestada de forma voluntária e idônea, correspondendo aos verdadeiros intuitos do agente, caso contrário, será passível de nulidade ou anulação. Bom, pessoal, vou falar um pouco sobre os defeitos do negócio jurídico. Dentre várias classificações de negócio jurídico, uma delas é o visto de consentimento. O que é o visto de consentimento? Quando as vontades, elas não são expressas de maneira absolutamente livre. Ou seja, existe, quando um acordo de um contrato, por exemplo, não existe acordo de vontades. E uma das modalidades dos defeitos do negócio jurídico, do visto de consentimento, é a coação. O que é coação? Coação é toda ameaça ou pressão injusta exercida sobre determinado indivíduo para que, contra a sua vontade, ele realize determinado negócio. Então, ou seja, a coação é uma das modalidades do visto do consentimento e onde não existe acordo de vontades. Bom, há 5 requisitos para ver a coação. A primeira é que a coação deve ser causa determinante do ato, ou seja, o negócio jurídico deve ter sido realizado sob grave ameaça ou violência, onde a coação foi a causa determinante do ato. Isto é, sem a coação, o negócio jurídico não teria se concretizado. O segundo requisito deve ser grave. Para viciar a manifestação de vontade, deve ser levado em consideração o temor da vítima ser comparado à atitude da maioria das pessoas que estejam nessa mesma situação. Vou dar 2 exemplos para diferenciar. Eu quero comprar um celular, aí eu falo para a Amanda, me vende o seu celular ou eu vou te dar um chute na canela. Não é grave. Agora, é diferente se eu falasse para a Lidiane, me vende o seu celular ou eu vou buscar sua filha na escola. Aí é grave. A situação deve ser levada em consideração se a maioria das pessoas agiriam nessa mesma situação. Com certeza que todo mundo ia sentir um medo se eu falasse, vou pegar sua filha na escola, diferente de um chute na canela. O terceiro requisito da coação é que ela deve ser injusta, ou seja, deve ser ilícita ou contrária ao direito, também abusiva. Um exemplo de licitude pegamos, por exemplo, um policial que ele flagra alguém cometendo um crime. E aí, esse policial ameaça denunciar aquela pessoa para não levar ela presa. Todos sabemos que o papel de uma autoridade policial é deter qualquer pessoa que pegue em flagrante, levar para a delegacia, mas supondo que ele faça essa coação de ameaçar denunciar a pessoa para que eu pratique um negócio jurídico, ele está agindo contrário à lei. Então, esse é o exemplo. E o outro exemplo também
É um marido que flagra a mulher adultério. Aí ele fala para a mulher dele renunciar a partilha, a renúncia em favor dos filhos, né? Renunciar a partilha para não denunciar ela. Esse é um outro exemplo de abuso, né? De ilicitude da coação, que é uma coisa injusta, contar ao direito. Só vou falar uma coisa aqui. Sobre o policial que o Antônio Carlos falou, ocorre o seguinte: o policial pegou alguém no flagrante delito e fala para ele: você faz um negócio jurídico comigo agora, entendeu? Esse tipo de coação. Ou você vai comigo, vende sua propriedade, vende alguma coisa, ou eu vou te denunciar. Então, em troca da liberdade, ele coage a pessoa para fazer determinado negócio jurídico. Então, ficou claro o exemplo, né? Deixa eu fazer um comentário, né? Sim. Para interromper esse ponto. Essa questão do policial é bastante controversa. Primeiro porque, nesse exemplo policial, se ele ameaçasse de levar a pessoa presa em um determinado caso, ele estaria agindo no estrito cumprimento do dever legal. Vou falar: olha, eu vou te prender. Se você não parar de fazer isso, se você não parar de me afrontar, por exemplo, eu vou te levar preso. Veja, aí seria um exercício regular de direito. Aí é um outro exemplo, professor, porque aqui a gente está falando não de ele falar assim: você parar de me afrontar, de pegar no furto, flagrante delito. Aí ele tem que exercer aquela função, ele não pode ameaçar, mas ele tem que levar para a delegacia. Não, seria um dever injusto. A doutrina traz esse exemplo mesmo. Na celebração de um outro negócio jurídico. É importante destacar isso. Sim, por isso que eu vim falar que é na celebração de um outro negócio jurídico. Então, em troca de levar a delegacia, ele chega para a pessoa que cometeu aquele crime e fala: em troca de eu te levar, de eu te denunciar a delegacia, você vai efetuar um negócio jurídico comigo. Então, por isso que esse, no caso, é um dever injusto da autoridade. Agora, no caso que o senhor citou, tem um outro exemplo que a gente vai dar também. Tá? Um dos requisitos da coação é que a ameaça deve ser causar dano atual ou iminente. Dano atual é o que está para acontecer, pressuposto da certeza do dano real. E o iminente é o dano que certamente irá acontecer. Nesses casos, poderá haver um ato de coação. Então, voltando para a ideia de coação, eu daria um exemplo aí que eu seria forçado, por exemplo, a assinar uma escritura de venda. Caso contrário, uma filha, uma neta minha estaria ameaçada fisicamente. Um outro exemplo de eminente seria o proprietário de um prédio quando entra com ação de demolição imediata por ameaça de desabamento de um prédio vizinho. Agora, diferente de uma ameaça de um mal impossível, remoto ou evitável, onde essa ameaça não constitui coação capaz de viciar o ato, o mal impossível e remoto, por exemplo, poderíamos dizer no caso em que um filho estivesse sendo ameaçado e nem aqui no Brasil ele se encontrasse. E o evitável, quando há um certo tempo para a vítima evitar o dano. Não pode ser considerado coação algo que a pessoa coagida possa se antecipar e evitar a coação por seus próprios recursos ou por autoridade pública. Vou falar mais um pouquinho também sobre a relação disso daqui, né? Aqui. Então, o senhor Irineu quis dizer que o dano deve ser atual e iminente. Atual, que está para acontecer, e iminente, que certamente vai acontecer. Então, a partir do momento que a coação tiver esse elemento, então se caracteriza a coação. Agora, diferente do que o senhor falou, de uma coisa remota é impossível, que a pessoa ameaça uma filha dele, mas nem aqui está lá no outro país. Então, quer dizer, não há de se falar em coação nesse caso. Ficou claro? Agora de novo. Deve constituir ameaça de prejuízo a pessoas ou a bens da vítima, ou a pessoas de sua família. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte: no caso de uma coação, tem que ser ameaça a mim, a minha pessoa, ou aos meus bens, tá? Seja coação física ou seja coação moral. A doutrina diz, no artigo 151, que a coação para viciar declaração de vontade, a dizer tal, imputa ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou a seus bens.
No caso, ele quer dizer o seguinte, até me nervoso um pouco. Como a gente falou agora do temor do dano iminente, pode ser para mim, minha pessoa, pode ser meus bens, como pode ser de minha família também. Não necessariamente o cara vai falar, Sadala, você faz um negócio jurídico comigo, ou eu vou depredrar seu carro, vou tacar fogo na sua casa, tá me coagindo. Mas não necessariamente precisa ser minha coisa. Pode ser da minha família, meu pai, pode também ser sogra, cunhado, não precisa ser de sangue, tá? Se disser respeito a não pertencente da família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. Tá bom? Bom, só um parênteses aí também, com relação ao parágrafo único do 151. Nos casos daquela pessoa que é bastante próxima, então talvez seja um amigo íntimo, né, que ameaça fazer algum mal para uma pessoa que é bastante próxima da pessoa. Teve um caso bastante pontual, há uns 2 anos atrás, a promessa de mal a animal de estimação. Como você veja, que hoje o animal de estimação é criado como um membro da família. Até se discute a questão da guarda dos animais de estimação em caso de separação. Pode parecer absurdo, mas se essa promessa de um mal for capaz realmente de afetar psicologicamente a pessoa, com certeza ela vai firmar um negócio jurídico. No caso também, entre uma sogra, se a pessoa vir ameaçar a sua sogra, né? Ou foi assim, se o cara ameaçar a sogra, se não tiver relação nenhuma, falar, rapaz, pode matar, não tô nem aí. Você entendeu? Você faz um favor pra mim, então não tá agindo com coação. Agora, se você tem a sogra como sua mãe, como sua segunda mãe, poucos, eu não acredito que muitos a têm assim, entendeu? Aí pode caracterizar a coação também. Vamos falar sobre coação física. A coação física neutraliza completamente a vontade do agente nos negócios jurídicos, por se tratar de uma força física exercida na pessoa coagida. Neste caso, o negócio jurídico torna-se inexistente e não simplesmente anulável, pois falta um dos principais elementos constitutivos do ato, ou seja, a ausência da livre manifestação de vontade. Imaginemos o Anderson Silva coagindo fisicamente uma velhinha analfabeta de mais ou menos 90 anos. Aí eu fui 70, porque eu tenho certeza. Tomando-a pelo punho e aplicando proteção digital no contrato de movimento. Logo, houve aí um vício de consentimento. Isso é de vontade. Então, o senhor eu quis dizer que quando há coação física, diferente da coação moral, quando a pessoa fala, eu vou fazer determinada coisa, age psicologicamente, a física não, pega pelo braço e faz. Nesse caso, o negócio jurídico se torna inexistente e não anulável. Ao contrário da coação moral, você vai entrar em processo para tentar anular aquele negócio feito viciadamente, com um defeito do negócio jurídico, no caso nosso é a coação. Deu para entender a diferença da coação física e moral. Temor referencial e exercício normal de um direito, diferente de coação moral. O temor referencial é o exagero a respeito que uma pessoa tem por uma outra. Pode ser de um patrão, de um funcionário por seu patrão, de um filho por seus pais, ou até mesmo de alunos por professores, coordenadores e diretores. Oi? Não tem, porque se fala que vai dar zero, porque a pessoa não faz alguma coisa. Não tem uma evidência. E a coação moral é o meio pela qual a pessoa exterioriza a sua manifestação de vontade por uma pressão psicológica. Vou dar 2 exemplos de temor reverencial que diferencia a coação moral. No primeiro exemplo, um patrão chega para o empregado e fala, você aceita ser meu fiador? A pessoa aceita por simples temor reverencial. E na coação moral,
O patrão chega no funcionário e fala, ou você seja o meu fiador, ou amanhã você está desempregado. No segundo exemplo, o segundo exemplo é de uma filha que chega grávida em casa e fala que seu pai que está grávida, né? Aí, por simples temor ao seu pai, ela fala assim, pai, eu estou grávida, mas eu vou casar. Aí, diferente na coação moral, o pai chega para a filha e fala, ou você se casa, ou amanhã mesmo você pode pegar sua trouxinha e voa. Aí é totalmente diferente. E o exercício normal de um direito E foi o que o professor estava falando naquela hora, do exercício normal do direito, no caso do inquilino. De um proprietário de um imóvel que já está uns 3 ou 4 meses sem receber o seu aluguel. Aí chega no inquilino e cobra esse aluguel. Aí ele fala assim, inquilino, se você não me pagar, eu vou na justiça entrar com uma ação de ordem de despejo. Ele não está coagindo moralmente a pessoa. Ele simplesmente está exercendo um direito que é dele. Aí agora, diferente seria na coação moral se ele chegasse no inquilino e falasse, ou você me paga o aluguel atrasado, ou amanhã eu te soco de porrada. Aí é totalmente diferente. Então deu para diferenciar o temor reverencial da coação, né, gente? Quando há temor reverencial, não há coação, né, Andressa? No caso que a gente estava falando. É o simples medo que a pessoa faz, como ela falou, do patrão. O patrão chega no funcionário e fala, você não quer ser meu fiador? O cara fica cismado, né? Fala, não, beleza, manda aí, assina. Não é coação, ele só tem medo. Agora, se o patrão fala, ou você assina, ou você vai ser meu fiador, ou amanhã está na rua. Aí está coagindo o funcionário. Então a gente quer deixar bem clara a diferença entre temor reverencial e coação moral. E o exercício normal do direito, o professor citou, que deu os 2 exemplos do inquilino. Que aí ele está fazendo uma certa ameaça, né, professor? Ou você me paga, nós vamos entrar na justiça, né? Diferente da outra vez, que ele falou, você me paga, não vai te encher de porrada. E na coação moral, o ato é anulado. Diferente da coação física, que o ato já é nulo. Por haver, mesmo que viciada a manifestação de vontade, a pessoa pode ser que seja anulado ou não. Na coação física já é nulo. Coação exercida por terceiro. O pessoal de ontem também falou um pouco, não sei qual foi o tema, mas também falou por terceiro. É mais ou menos o mesmo conceito. Porque o direito civil, nosso adotou o princípio de manter o negócio jurídico. Sempre que possível, mantém o negócio jurídico e tenta resolver o problema de outra forma. No caso de um exemplo de coação exercida por terceiro, nós fizemos tipo assim, seu Irineu, tá? Eu estou coagindo ele para vender uma propriedade que pode ser para a Bianca. A propriedade dele vale R$200 mil. Aí eu falo, seu Irineu, estou coagindo de uma certa forma, psicologicamente, sobre filha, neto, etc. Ou o senhor vende a propriedade para a Bianca por R$100 mil ou tal coisa vai acontecer. Ele, por estar sendo coagido, vai lá e vende a propriedade para a Bianca, certo? Só que a Bianca é uma terceira de boa fé. Ela não sabe que o seu Irineu está sendo coagido. O que acontece? Acabou o ato da coação, o seu Irineu fez um negócio jurídico, tá? E aí ele resolve entrar, pedir os direitos dele, rever essa diferença ou rever a propriedade dele. Como ela é uma terceira de boa fé, o negócio jurídico continua. O que acontece nesse caso? Que a única coisa que vai caber a ele, eu, como coautor, tenho que pagar a diferença para ele. Entendeu? Então o negócio continua. Mas ele vai requerer os direitos dele e eu tenho que pagar. A Bianca fica isenta, o negócio continua. Diferente seria se a Bianca soubesse. Se ela fosse uma terceira de má fé, ela chega e me fala, Santana, mas rapaz, seu Irineu vende para mim. Nesse caso, o negócio jurídico é anulado. Tá? Então, se o Irineu entrar, o juiz vai determinar se anula, se volta a propriedade para ele, ou se eu vou pegar e vou restituir o valor para ele. Então, vocês entenderam bem o negócio do terceiro de boa fé, né? O artigo 22 do Código Penal diz: se o fato cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência à ordem, não manifestamente legal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Lembra, assim, fica meio confuso de entender. Então, eu vou explicar o que é coação irresistível.
coerção irresistível é quando a pessoa ela não tem opção. Ela tem que fazer o que está sendo exigido por uma outra pessoa, pela ameaça. Ela não tem opção, ela vai ter que fazer, porque é uma ameaça muito grave, aí a pessoa acaba fazendo, né, se torna irresistível. Eu vou explicar como que é desobediência à ordem. Quando houve uma certa hierarquia sobre uma pessoa, por exemplo, onde a pessoa é obrigada então, a cumprir a ordem. Então, uma pessoa superior a ela dá uma ordem para ela, ela tem que cumprir por obediência, que ela é abaixo da outra pessoa, né? Então, eu vou dar dois exemplos: o de coação irresistível e o de desobediência à ordem. O de coação irresistível tipo assim, eu, né, num ato de coação física ou moral, falo pro Sadala aí furtar uma coisa pra mim, meu benefício. Aí ele vai lá e vai furtar porque eu tô ameaçando ele, eu tô coagindo ele. E a ameaça é muito grave, aí ele pega e vai e furta pra mim. Aí, no caso, não é ele que vai responder porque ele foi lá e furtou. É eu que estou ameaçando ele para ele fazer. Então, no caso, sou eu que vou responder, né? Por estar ameaçando. E o segundo é de desobediência à ordem. Quando o tenente dá uma ordem para um soldado e fala para ele fazer alguma coisa, um determinado ato, e o soldado vai obedecer porque ele é abaixo do tenente. Aí, no caso também, quem vai responder vai ser o tenente, não o soldado. Por ele, mesmo ele, por exemplo, vai lá, fala assim, o tenente fala pro soldado, vai lá e mata aquelas pessoas. O soldado não tem culpa, ele tem que obedecer, porque ele está abaixo, e o tenente que vai responder pelo ato cometido. Do carandiru, exatamente. Parece estranho a gente estar falando do Código Penal, né, professor? A gente está na aula de civil, mas é que a doutrina mesmo, a gente estava lendo no livro, ela cita esse artigo 22 do Código Penal. É o mesmo princípio que eu citei antes, de coação exercida por terceiro. Então, para ficar bem claro, quando a pessoa prova que ela é coagida, quem vai pagar é o coautor, a pessoa que coagiu ela. Então, seja na esfera civil ou na esfera penal. Deu para ficar bem claro, acredito, né? A única ressalva aí, realmente, são, na verdade, direito é uma coisa só, né? Eles são divididos em vários ramos para facilitar o estudo. Assim como o pessoal que vai tratar da lesão, também vai ver que a lesão, em determinados casos, até a própria Constituição, prevê algumas infrações à ordem econômica, então ela também leva esse lado da lesão, que é civil, para o lado criminal. Quanto ao artigo 22 do Código Penal, e o exemplo dado pelo Carandiru foi muito bem salientado, e o exemplo maior que nós temos é justamente esse exemplo entre militares, que em termos de paz é sujeito a punições disciplinares. Em termos de guerra é sujeito até mesmo à execução, a pena de morte, se a ordem não for cumprida. Né? Tem que só observar o não manifestamente ilegal. Então, se você falar, vai lá e mata. Não, por isso que a gente colocou o exemplo do soldado, porque é legalmente, né? Sim. E no caso do Carandiru, na verdade ele não entrou, mandou entrar e matar. Mandou entrar, mas claro que ia haver resistência e que o efeito final seria a morte. Por isso o coronel foi condenado lá, 113. E não soldados que mataram. E não soldados que mataram diretamente. E a ordem não cumpriu. Exatamente. E acabou o nosso trabalho, é isso mesmo.